Olá, me chamo Cláudia Bezerra, sou aluna do doutorado em Administração da Universidade 9 de Julho e vou apresentar o artigo submetido e aprovado no primeiro Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade da ANAP 2022, cujo título é Gestão de Resíduos de Demolição da Obra de Infraestrutura do Colégio Militar de São Paulo, região do Campo de Marte. Esse artigo ele foi submetido no eixo temático de infraestrutura, construções e habitações rurais. Os autores, além de mim, Cláudia Bezerra, Adriana Santiago, Anderson Costa, Ricardo Becker e Heide Rodrigues Ramos. A indústria da construção civil é um importante setor para a economia do Brasil e representou em 2021 cerca de 7% do PIB nacional. Contudo, o seu crescimento ele segue atrelado ao aumento da geração de resíduos advindos da sua produção e da demolição de edificações anteriores, causando grandes impactos ambientais negativos. Por isso é fundamental que esse avanço do setor ele não cause prejuízos ao meio ambiente, e para isso uma possível solução pode ser a utilização dos princípios da Lean Construction, que tem como um dos objetivos principais reduzir o desperdício da operação produtiva por meio do uso da tecnologia e de novas soluções para o reuso dos resíduos gerados. A questão de pesquisa que norteou esse estudo foi como os princípios da Lean Construction podem contribuir para a mitigação dos impactos ambientais negativos gerados pelos resíduos da construção civil, e o objetivo foi descrever o manejo de resíduos provenientes da obra de infraestrutura do Colégio Militar de São Paulo. O referencial teórico foi dividido em dois tópicos, o primeiro deles, construção civil, geração de resíduos de construção e demolição, em que a gente apresenta novamente a representatividade da construção civil para o PIB de 7% em 2021, e que esse setor ele contribui para o desenvolvimento do país, mas em contrapartida também gera significativos impactos ambientais negativos. E os resíduos de construção civil, eles representaram no ano de 2016, segundo a Abrelp, cerca de 57,6% dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil. E cerca de 40% dos resíduos industriais gerados no mundo, eles têm procedência na indústria da construção civil. O segundo tópico, a Lean Construction, a gente trouxe aqui que esse pensamento enxuto, ele surgiu na indústria da construção civil a partir de 1992, com Lauri Koskela, que preconizou que a Lean Construction ela poderia minimizar os desperdícios no processo de construção e os seus custos operacionais, melhorando assim a organização do local de trabalho e maximizando a eficiência da operação. Estudos evidenciaram que a adoção dos princípios da Lean Construction, eles podem oferecer mudanças transformadoras e benefícios nas três dimensões do desenvolvimento sustentável, tanto social, econômico quanto ambiental. Os procedimentos metodológicos adotados nesse estudo, esse estudo ele se trata de uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem descritiva e exploratória, por meio de um estudo de caso. O objeto desse estudo é o Colégio Militar de São Paulo, no Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. A coleta de dados e o levantamento das informações foi conduzida por meio da análise de documentos primários, como, por exemplo, o projeto básico, os orçamentos, os relatórios, as planilhas e as guias de controle de transporte dos resíduos, contendo os dados de manejo e de gestão dos resíduos de construção, por meio aí de alguns dos princípios da Lean Construction. Os principais resultados identificados, o projeto da construção do Colégio Militar de São Paulo ele foi contemplado no plano de descentralização de recursos para a atividade de engenharia do Exército Brasileiro no ano de 2020. O terreno foi cedido pela Força Aérea Brasileira, onde a FAB possuía um centro logístico da aeronáutica nesse terreno, cuja demolição desse CELOG ele foi necessária para o início das obras do Colégio Militar. O projeto do Colégio Militar ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase relacionada aos serviços de demolição, a segunda fase as obras de infraestrutura e a terceira fase as edificações. Esse artigo ele contemplou a fase número 1 do projeto, descrevendo as soluções sustentáveis implementadas na geração, manejo
tratamento dos resíduos provenientes das demolições que foram necessárias para as instalações futuras do Colégio Militar de São Paulo. Essa fase do projeto ela teve duração de 120 dias no ano de 2020. A demolição, retiradas e remoção seguiram o projeto de demolições e as condições de segurança conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação vigente, principalmente a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Resolução CONAMA 307 de 2002, que também estabelece aí os critérios para gestão desses resíduos de construção. Os resíduos oriundos da demolição, eles foram classificados, em sua maioria, como classe A, que são os resíduos reutilizáveis, né, ou recicláveis como agregados. Os procedimentos de demolição, eles foram executados com a aspersão de água, como forma de reduzir o espalhamento de poeira e, assim, também mitigar os impactos ambientais causados por esse procedimento. Foram realizados os procedimentos de triagem desses resíduos para posterior reciclagem ou descarte, e os resíduos predominantes, né, estão de acordo com o que a literatura preconiza, né, que foram tijolos, blocos cerâmicos, concretos, rochas, metais, enfim. Né? Os materiais reaproveitados, eles foram transportados para local definido, né? E as retiradas dos materiais, elas foram cuidadosamente realizadas para evitar a fragmentação e seguindo aí os preceitos da Lean Construction, eliminação de resíduos. Entre os materiais para reaproveitamento estão telhas, luminárias, louças, metais, motores, né? E todos esses materiais foram registrados no relatório gerencial de reaproveitamento de materiais. As imagens aqui do slide, elas demonstram, né, alguns desses materiais que foram reaproveitados. Com o objetivo de minimizar, né, esses resíduos gerados, foi instalado também uma central de britagem para reciclagem e fragmentação do entulho de demolição na própria obra. Esse material britado de concreto, ele foi entregue na faixa C, de acordo com a norma do DENIT 141 de 2010. O material proveniente do reuso dos resíduos britados pela usina de reciclagem, eles foram destinados para aterro hidráulico no pavimento rígido do pátio de formaturas. Foram cerca de 3.345 metros cúbicos de material britado e reutilizado e foram espalhados por meio de retroescavadeira. As fotos evidenciam esse procedimento. As áreas de descarte, elas foram gerenciadas por meio da emissão das guias de CTR, informando o transporte, carga e descarga desses resíduos, que foram sempre descartados em locais aptos, recebimento, triagem e armazenamento desses resíduos. Essa tabela aqui do lado, ela demonstra, né, quais foram esses materiais que foram encaminhados, né, e para onde eles foram encaminhados. E o acompanhamento da obra também permitiu identificar a adoção de algumas das premissas da Lean Construction por meio da implementação de procedimentos padronizados, né? Dentre eles, a aplicação dos procedimentos executivos previstos, atribuindo desde o início da obra as responsabilidades e autoridade para as ações e recursos necessárias, assegurando, né, que todos os profissionais da equipe da obra eles tivessem qualificação, conhecimento e treinamento específico para cada procedimento em que eles possuíam responsabilidades. Foi feita também o acompanhamento, né, da efetiva aplicação dos procedimentos, monitorando os resultados atingidos, a eficácia dos procedimentos e a necessidade de ações corretivas ou preventivas. Identificou e apontou também ao superior responsável as necessidades de melhorias no sistema de gestão de obras e foram consolidados também os registros da qualidade da obra e toda a documentação que permitisse a rastreabilidade do sistema de gestão aplicado à obra.
Além disso, né, em relação à economia, embora seja difícil, né, precificar a economia que foi garantida com o reaproveitamento desses resíduos, né, é oportuno destacar que a economia ela é bastante relevante para as Forças Armadas, né, e que foi possível evidenciar através do relatório de controle de resíduos da obra e dos registros fotográficos dos serviços em questão, o reuso de 39% do volume de resíduos provenientes dessas demolições. E tal redução, né, ela impactou positivamente tanto a dimensão econômica quanto a ambiental, tendo em vista que, além de reduzir o descarte dos resíduos de construção civil, foi possível reduzir também as despesas com transporte e descarte desses resíduos em Botafora, em cerca de 72% do total que havia sido considerado em orçamento para este item. Além disso, cabe ressaltar que houve uma economia em relação à redução da necessidade de aquisição de material, né, para uso em aterro hidráulico, justamente devido à reciclagem e ao reuso desses resíduos. A problemática, né, que norteou esse estudo, ela foi identificar como os princípios da Lean Construction eles poderiam contribuir para a mitigação dos impactos ambientais negativos gerados pelos resíduos de construção civil em obras, né? E com a análise dos dados foi possível evidenciar que na primeira fase da obra foram adotadas algumas das principais premissas da Lean Construction, que são a eliminação de resíduos e a sistematização e padronização dos procedimentos, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais negativos dos processos produtivos da construção do Colégio Militar de São Paulo. A reciclagem adotada na obra permitiu o reaproveitamento de materiais que seriam descartados, né? E seu objetivo foi reintroduzi-los na cadeia produtiva, a fim de que ainda gerassem valor e fossem reutilizados, reduzindo assim a produção de resíduos, maximizando a preservação dos recursos naturais, e que tal ação gerou uma economia de 72% nos custos de transporte e bota fora. Além disso, né, 39% do volume desses resíduos de construção gerados, eles foram utilizados na própria obra, aterro hidráulico, e esse estudo, como contribuição, né, ele poderá ser replicado em outras obras do mesmo segmento ou não, né, de modo que poderá fomentar novas pesquisas, bem como contribuir para a mitigação dos impactos ambientais negativos advindos dos resíduos da construção civil. Estas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Aqui ficam os nossos agradecimentos às agências de fomento, né, que ajudaram a nossa pesquisa, no caso, a CAPES e o CNPq, e o nosso agradecimento também ao apoio da Comissão Regional de Obras, o CRO2, e em especial à equipe da obra do Colégio Militar de São Paulo. Agradeço a atenção de todos. Até logo.